me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente. Então, esse raciocínio que o cientista está fazendo, né, passar de um número finito de casos observados para uma lei absolutamente geral, se eu tivesse um quadro aqui, eu desenharia para vocês, né, um A seguido de um B, outro A seguido de outro B, depois a lei geral teria a seguinte forma: para todo evento X, se ele for do tipo A, né, então ele é seguido de um evento do tipo B, para todo, com aquilo que os lógicos chamam de um quantificador universal. Né? Isso é aquilo que os filósofos chamam de uma inferência indutiva. Né? Isso não ocorre só no caso da ciência. Por exemplo, algumas vezes os filósofos descrevem o raciocínio indutivo ou a inferência indutiva como dizendo respeito à expectativa com relação ao futuro baseado na observação que nós tivemos até agora, né? No passado e no presente. Né? Então, vou dar um exemplo muito trivial. Né? Eu, assim como vocês, eu vi o sol nascer. Aliás, todos os dias da minha vida, o sol nasceu de manhã, né? Entre 5h30 e 10 da manhã, tá certo? Aqui no Brasil, todos os dias da minha vida, o sol nasceu de manhã. Né? Então, eu estou esperando, quer dizer, até hoje eu observei o sol nascendo. No dia 1 da minha vida, nasceu o sol. No dia 2 da minha vida, nasceu o sol. No dia 3 da minha vida, nasceu o sol. No dia 4, nasceu o sol. Né? Até hoje, não vou dizer para vocês quantos dias eu vivi, foram muitos, mas eu monto a expectativa, evidentemente, de que o sol vai nascer amanhã. Isso é mesmo que se você não crê nisso explicitamente, pelo menos implicitamente. Você crê que o sol vai nascer amanhã. Por quê? Porque toda a sua vida hoje, de uma certa maneira, é coordenada pensando no dia de amanhã. Amanhã tem que pagar conta, amanhã tem que fazer etc. Amanhã nós vamos ter um período de dia seguido de um período de noite, então você está planejando suas refeições, etc. Toda a sua vida hoje, a minha também, nós estamos pensando no planejamento do dia de amanhã, contando com o fato de que o sol vai nascer, né? Contando com esse fato astronômico, o sol vai nascer amanhã. Então, olha, o que está acontecendo aqui é algo parecido também, né? Baseado num número finito de observações, né, de dias passados que o sol nasceu, nós estamos projetando isso num número de dias, nós estamos projetando isso nos dias que não são observados ainda. Né? E a expectativa nossa é que isso ocorra até o final dos nossos dias, né? Que todos os dias daqui para frente, né, o sol vai nascer também. Nós estamos projetando, baseado num número finito de observações, como é que vai ser o futuro. Tá? Isso ocorre num sem número de... Toda a nossa vida é montada em cima de inferências como essa. Né? Toda manhã você vai para o ponto de ônibus porque na tal hora o ônibus, não nos tempos de hoje, né, que ninguém mais pode pegar ônibus assim, mas todo dia, nos tempos normais, você vai para o ponto de ônibus num determinado horário porque o ônibus passa naquele horário. Você tem essa expectativa baseado na experiência que você teve nos dias anteriores. Né? Quando você tem... baseado num certo número de observações de que uma sensação de sede ela é aplacada ou ela é eliminada pelo consumo da água, né? Então a próxima vez que você sentir sede, você vai fazer o quê? Você vai tomar água. Você está projetando no futuro aquilo que você aprendeu no passado, aquilo que você aprendeu não, mas aquilo que você observou no passado, né? Todos os dias da sua existência, todas as vezes que você sentiu, que foram poucas, relativamente poucas, um número limitado, um número finito de vezes que você sentiu sede, você tomou água e a sede desapareceu, então você projeta a próxima vez que você for ter sede, você vai tomar água, esperando que o mesmo efeito vai ser produzido. Né? E assim, quer dizer, tem uma infinidade, é difícil até começar a enumerar, né? O número de expectativas que nós temos com relação ao futuro, baseado naquilo que nós observamos no passado. Isso é natural,
tá? Todo mundo faz isso. E não apenas seres humanos, mas evidentemente você vê nos animais esse tipo de comportamento, né? O cachorro, tem a pessoa que dá biscoito para o cachorro, então o cachorro, quando aquela pessoa chega na casa, o cachorro faz festa, porque esperando que ele vai ganhar um biscoito daquela pessoa, né? E tem a pessoa que maltrata o cachorro, então quando a pessoa aparece, o cachorro vai se esconder, esperando, né, novamente um evento, a presença daquela pessoa sendo seguida de uma punição, de um maltrato, né? Ele espera, a próxima aparição da pessoa, ele espera um maltrato também. Cachorros, evidentemente, fazem indução também, né? Gatos também, até peixe de aquário. Peixe de aquário, eu tenho um peixe no aquário aqui em casa. Quando você aproxima a sua mão do aquário, o peixe vem esperando que vai receber a comida, né? Ele está montando naquele cérebro de peixe uma espécie de conexão regular entre a aproximação da mão de um humano do aquário de receber a comida, né? Todos esses raciocínios são raciocínios, né? Quer dizer, qual é o esquema desse raciocínio? Baseado num número finito de premissas do tipo evento A seguido de evento B, ou seja, evento A1 seguido de evento B1, evento A2 seguido de um evento B2, evento A3 seguido de um evento B3. Em algum momento existe uma inferência para a conclusão, tá? A conclusão que tem a forma geral. Todo evento do tipo A é seguido de um evento do tipo B. Raciocínios que têm essa estrutura, tá certo? São, então, aquilo que nós chamamos de raciocínios indutivos, tá? Por esse nome indução, você deve entender esse nome indução por oposição a raciocínios dedutivos, né? E aqui vai ser muito útil você lembrar aquilo que nós falamos vários vídeos aí para trás e que está ilustrado de maneira muito, muito boa no capítulo 2 do Martinit, que é uma diferença entre aquilo que na lógica nós chamamos de um argumento válido, né, por oposição a um argumento inválido, né? Vamos lembrar um pouquinho, tá certo? Falando de maneira abstrata, o que é um argumento? Um argumento é uma sequência de premissas, né, que alguém acredita que são verdadeiras, né, e uma conclusão, né, sendo que as premissas dão algum tipo de suporte, dão algum tipo de evidência, dão algum tipo de apoio para essa conclusão. Isso que é um argumento, falando de maneira abstrata, de maneira muito geral, né? Um argumento é válido se, caso as premissas sejam verdadeiras, é impossível que a conclusão não seja verdadeira também, né? Ou uma outra maneira de dizer isso é se existe uma relação de implicação lógica entre as premissas e a conclusão, né? Ou outra maneira de dizer isso ainda é se existe uma conexão necessária entre as premissas e a conclusão. Uma outra maneira de dizer é como Hume diz. Ele diz, um argumento é um argumento dedutivo, né, se, né, você tem as premissas. Caso você tenha a negação daquela conclusão, você teria uma contradição, né? Por exemplo, se eu tenho o seguinte argumento, que é um argumento válido, ou dedutivo, né, como Hume diria, o seguinte argumento, né? Primeira premissa, todo ser humano é mortal. A primeira premissa. Segunda premissa, Sócrates é um ser humano, né? Conclusão, suponha que eu pegue a seguinte conclusão, Sócrates não é mortal. Olha só, todo ser humano é mortal, Sócrates é um ser humano, conclusão, Sócrates não é mortal. Está havendo aí uma contradição, né? Porque uma contradição, isso é um sinal de que a conclusão de que Sócrates é mortal é uma conclusão que se segue necessariamente das premissas. Então, o argumento, todo ser humano é mortal, Sócrates é um ser humano, conclusão, Sócrates é mortal, é um argumento dedutivo ou válido. Como nós, na lógica contemporânea, a gente chama isso de um argumento válido, né? É um argumento que tem esse grau de força entre as premissas e a conclusão. As premissas implicam a conclusão de maneira absoluta, né? Ou é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Impossível no sentido filosófico, ou seja, no sentido muito forte. Impossível significa que em nenhuma circunstância concebível as premissas podem ser verdadeiras e a conclusão pode ser falsa, né?
Agora, existe uma classe muito grande de argumentos que não são assim. Uma classe muito grande de argumentos que eles são inválidos, né? Ou não são argumentos dedutivos. Por exemplo, essa grande totalidade de argumentos que eu acabei de dar de exemplo nesse vídeo e nos vídeos anteriores, que são os argumentos indutivos. Argumentos indutivos são argumentos inválidos, né? Vamos pegar como exemplo o argumento do sol nascer amanhã, né? Até hoje, todos os dias da minha vida, eu observei o sol nascendo, tá? Dia 1 da minha existência, o sol nasceu. No dia 2 da minha existência, o sol nasceu. No dia 3, até hoje, o dia de hoje, o sol nasceu. Eu estou inferindo que amanhã o sol vai nascer. Mas pode não nascer. É possível, né? É possível que não nasça. Ou seja, a verdade das premissas não implica, logicamente, a conclusão que eu estou tendo de que o sol vai nascer amanhã, né? Pode acontecer algum acidente cósmico, de hoje para amanhã o sol exploda, tá certo? O sol se desintegre, né? Ou tem gente que gosta de acreditar que existe um Deus controlando tudo. De hoje para amanhã Deus cansou, né? E manda desligar o sol, tá certo? É possível isso? É possível, né? É improvável, é implausível. Eu não acredito um segundo nisso, mas não é impossível, né? Se não é impossível, isso significa que a verdade das premissas, né? Se as premissas são verdadeiras, elas são, porque o sol, eu observei o sol todos os dias da minha vida até hoje, não implica logicamente a conclusão. Ela apenas, a verdade das premissas, torna muito provável a conclusão, tá? E é isso que está acontecendo. Então, isso é um argumento indutivo, tá? É fundamentalmente um argumento inválido do ponto de vista, novamente, um argumento inválido significa um argumento que não é válido, né? Quer dizer, ele não tem essa característica estrutural de a verdade das premissas implicar logicamente ou tornar necessária a verdade da conclusão. Um argumento inválido é um argumento onde a verdade das premissas não necessariamente torna a conclusão verdadeira, tá? Mas ele pode ser um argumento bom, né? Como a maioria dos argumentos que a gente usa no dia a dia, né? Por que eu vou tomar água quando eu estou com sede? Eu estou raciocinando, estou fazendo um argumento indutivo, estou raciocinando, fazendo um raciocínio indutivo. Até agora, a água matou minha sede, a próxima sede que eu tiver, a água vai matar essa sede também. E todas as vezes que eu tiver sede, a água vai matar minha sede, né? Eu estou fazendo a verdade das premissas é uma boa evidência da conclusão. Não é uma evidência, digamos assim, que torne a conclusão necessária ou não implica logicamente a conclusão. Logicamente, novamente, no sentido filosófico, portanto, no sentido muito forte, né? Mas argumentos indutivos, eles têm essa característica. Eles são argumentos inválidos. Ou, como Hume não fala de argumento válido, ele fala de argumentos dedutivos, né? É mais ou menos a mesma coisa. Os argumentos dedutivos. Então, os argumentos indutivos ou raciocínios indutivos não são raciocínios dedutivos, né? Eles são inválidos. Por quê? Porque se você tomar as premissas, se as premissas são verdadeiras, isso não implica logicamente a conclusão. Ou seja, se você tomar a conclusão oposta, a negação daquela conclusão, você não tem uma contradição. Você pode ter uma coisa altamente improvável, mas não tem uma contradição, né? Não é uma contradição se eu disser o seguinte: o sol nasceu todos os dias até hoje, amanhã ele não vai nascer. Falei besteira? Falei besteira porque, do ponto de vista da evidência que eu tenho para o sol nascer amanhã, mas eu não falei uma contradição. Não é uma contradição eu supor que o sol não vai nascer amanhã, tá certo? A todas as vezes que eu tive sede até agora, eu tomei água, a água matou a sede. Mas não implica uma contradição, tá? Se eu dizer que a próxima vez que eu tiver sede, eu tomar água, a água não vai matar minha sede. Não implica uma contradição. É altamente improvável, eu não acredito nisso, tá? Todas as evidências que eu tenho mostram que a água vai matar a sede, mas não é contraditório, né, supor que a próxima água não vai matar a sede, ou que já aconteceu um grande acidente cósmico nesse exato momento, que mudou a estrutura molecular dos seres humanos e a água deixa de matar a sede, né? Então, aquilo que classicamente passou a ser chamado do problema da indução, ele surge de um questionamento que Hume faz nesse ensaio belíssimo, né,
chamado Investigação sobre o ensaio chamado Investigação sobre o Entendimento Humano, né? Particularmente a seção 4, parte 2, a seção 4, parte 2, né? A seção 4 é chamada o seguinte: dúvidas céticas sobre as operações do entendimento, né? E, na verdade, o que ele está chamando aqui de operações do entendimento, vocês vão ver que ele tem dúvidas céticas, não é sobre todas as operações do entendimento, mas é sobre as operações do entendimento que são de um determinado tipo, que são exatamente os raciocínios indutivos, né? Hume, assim como a maioria dos filósofos clássicos, entende que a razão, né, os argumentos racionais ou pensamento racional, ele está basicamente dividido em dois grandes departamentos, né? Um departamento tem a ver com aquilo que ele chamava dos argumentos dedutivos, né, que são aquilo que nós vimos aí para trás, são argumentos válidos. Então, os argumentos dedutivos lidam com aquilo que ele chamava de relações entre ideias, né? Hoje a gente diria de maneira diferente, nós falaríamos como relações conceituais ou conexões necessárias entre proposições, né? Basicamente, quer dizer, paradigmaticamente, esse departamento de cá, que é o que lida com raciocínios dedutivos ou argumentos dedutivos, eu espero que vocês tenham claro que eu estou falando alternadamente entre raciocínio e argumento, basicamente é a mesma coisa, tá? Porque um raciocínio é um argumento, mesmo que você esteja silencioso, você está fazendo o argumento para você mesmo, né? Para você se convencer de uma determinada verdade. Então, eu estou falando indistintamente de argumentos ou raciocínios, tá? Um raciocínio é um argumento, tá certo? Pode ser um argumento silencioso, tá? Fecha parênteses. Então, o primeiro grande departamento da razão é aquele que tem a ver com raciocínios ou argumentos dedutivos, né? E paradigmaticamente, quem faz raciocínios ou argumentos dedutivos são a matemática, a lógica, e alguns acham que a filosofia está nessa nobre companhia, tá certo? E ciências afins, né? Talvez ciência da computação, na medida em que os cientistas da computação estão trabalhando com noções teóricas de computabilidade, etc, etc, né? Até um certo limite ele está apenas usando raciocínios dedutivos, né? É o que, por excelência, o matemático usa, né? A partir de axiomas e definições, né? O matemático prova teoremas, né? Usando raciocínios dedutivos ou argumentos válidos, né? Ou seja, se o axioma, as definições, etc., são verdadeiros, tá? Então, necessariamente, a conclusão, que é um teorema, tem que ser verdadeiro. Ele não é meramente provável, né? Nenhum matemático diz, eu acho que o teorema de Pitágoras é altamente provável que o teorema de Pitágoras seja verdadeiro. Isso não existe na matemática, né? Assim como não existe na lógica, tá certo? São ciências dedutivas, tá certo? Então, esse primeiro grande departamento da razão. O segundo grande departamento da razão, que é onde estão as outras ciências empíricas, né? Quer dizer, a totalidade do restante da ciência, tem a ver com raciocínios indutivos, ou como Hume, curiosamente, ele chama aqui de raciocínios morais. Eu não sei porquê, é alguma característica especial da terminologia. Algum filósofo, algum especialista em filosofia moderna, né, deve saber disso. Por que se chama raciocínios morais, né? Alguma característica dessa filosofia escocesa no século XVIII, né? Raciocínios morais são aqueles raciocínios que dizem respeito aos fatos, né? Que são, no fundo, raciocínios indutivos, né? Então, aquilo que se chama do problema da indução vem de um questionamento que Hume faz a respeito das bases racionais de um raciocínio indutivo, né? E ele ocorre nessa seção que eu mencionei para vocês, né? Seção 4, parte 2, né? Parece citação da Bíblia, né? Versículo tal, etc, etc. Mas é apenas para vocês se localizarem melhor. Seção 4 do livro Inquiry, ou da Investigação sobre o Entendimento Humano, parte 2 da seção 4, particularmente você pode ir direto ali do parágrafo 18 em diante, né? Do parágrafo 18 em diante. É ali que ele está desenvolvendo um argumento, ou está desenvolvendo uma inquietação
a respeito de raciocínios indutivos, né? Ou raciocínios sobre questões de fato, ou sobre questões de existência, né? São aproximadamente sinônimos ali na obra de Hume, né? E ele se pergunta o seguinte: quando eu faço um raciocínio indutivo, né? Novamente, é bom para você entender isso se você tiver um esqueminha na sua frente, tá? Evento do tipo A1 seguido de evento A1 seguido de um evento B1, evento A2 seguido de um evento B2, evento A3 seguido de um evento B3, conclusão, todo A é seguido de B, né? Todo evento do tipo A é seguido de um evento do tipo B, tá? Ele se pergunta qual a justificativa racional para esse tipo de raciocínio, né? Onde está a racionalidade desse tipo de raciocínio, né? Porque uma das coisas que você pode observar, que a gente comentou aí para trás, é que na conclusão tem muito mais informação do que nas premissas, né? A conclusão tem essa forma universal, né? No caso da física, por exemplo, a conclusão está falando sobre a totalidade do universo. Então tem muito mais informação na conclusão do que nas premissas, né? Se você fosse fazer um raciocínio estritamente lógico, dedutivo, você não poderia chegar naquela conclusão, né? Por exemplo, eu misturei esse pouquinho de açúcar na água, ele dissolveu. Eu misturei esse outro pouquinho de açúcar na água, ele dissolveu. Eu misturei esse outro pouquinho de açúcar na água, ele dissolveu. O que se segue logicamente ou de maneira válida daí? Muito pouco, né? Segue-se que eu tive 3 experiências dissolvendo açúcar na água, 3 experiências colocando açúcar na água, ele dissolveu. Mas não se segue logicamente que açúcar é solúvel na água, que açúcar sempre se dissolve na água, ou qualquer amostra de açúcar. Isso não se segue logicamente, né? Faz aquele testezinho do Hume. Por quê? Dadas essas premissas que uma amostra de açúcar, outra amostra de açúcar se dissolveram, não é contraditório dizer que açúcar não é solúvel em água. Não é contraditório, né? Não existe uma contradição em supor o contrário disso. Então, o Hume se pergunta, onde está a base ou fundamento racional de um argumento indutivo como esse, né? Tenha na sua frente esse esqueminha, né? Evento A1 seguido de B1, A2 seguido de B2, A3 seguido de B3 e depois um número finito de experiências, AN seguido de um evento BN. Conclusão, todo evento do tipo A, passado, presente e futuro, tá? Veja, estou falando todo evento do tipo A. Mesmo aqueles que eu nunca vi, mesmo aqueles que eventualmente nunca ocorreriam. Estou falando de eventos possíveis, tá? Se alguém entrasse aqui com uma amostra de gasolina e botasse fogo, ela queimaria. Olha, estou falando de eventos possíveis, que talvez nunca vão ocorrer, mas são eventos possíveis. Olha a abrangência da minha conclusão, tá? Então, o Hume pergunta qual é a justificativa racional para esse tipo de argumento, né? O que é que está conectando as premissas com a conclusão? É muito básica a pergunta que ele está fazendo, tá? É uma operação, novamente, que a gente faz o tempo todo. Nossa vida está fundamentada nessa operação. Os animais fazem essa operação o tempo todo. As crianças, quando nascem, já aprendem a fazer essa operação, tá? Já nascem fazendo essa operação, né? O bebê mama uma vez, desaparece a fome. Mama uma segunda vez, desaparece a fome. Ele entende que mamar faz desaparecer a fome, né? Então, nós já nascemos como animais indutivos, tá certo? Mas a questão que ele está perguntando é qual é a justificativa racional? O que é que nos leva das premissas para a conclusão, né? E como existem apenas 2 tipos de argumentos, né? Quer dizer, existem argumentos do tipo dedutivo. Então, um argumento indutivo, ele não é dedutivo, porque se ele fosse dedutivo, ele não seria indutivo, tá? Ou seja, não, o que faz a colagem, o que faz a inferência das premissas para a conclusão, não é um argumento do tipo dedutivo, tá? Como o Hume diz, porque não existe nenhuma contradição entre você dizer, olha, todos os dias da minha vida, toda vez que eu vi uma substância branca, neve, né? Toda vez que eu vi uma substância branca caída do céu, sob a forma de gelo, etc, ela era gelada, então eu infiro que neve é gelada, né? Mas não existe nenhuma contradição em imaginar que um dia possa cair neve que é quente, que queima, né? Não existe nenhuma contradição,
né? Então, o que está fazendo a conexão entre as premissas e a conclusão não é um raciocínio dedutivo, não é um raciocínio válido, né? Então, a conexão tem que ser feita por alguma outra coisa, e a gente não sabe ainda o que é essa coisa, né? Talvez, então, não é um raciocínio dedutivo que está implicado aqui, né? Talvez o que esteja fazendo essa conexão, é assim que Hume raciocina, talvez o que esteja fazendo essa conexão, né? Por que eu sou levado a achar que o açúcar vai sempre dissolver na água? Por que eu sou levado a achar que o fogo vai sempre queimar? Né? Talvez o que esteja fazendo essa conexão é que todas as vezes no passado que eu apliquei esse tipo de raciocínio, que eu apliquei um raciocínio indutivo, eu tive sucesso, deu certo, né? Ou talvez na maioria das vezes que eu apliquei o raciocínio indutivo, deu certo, tá certo? Então, baseado no sucesso do passado, eu estou aplicando um raciocínio indutivo agora, na expectativa de que eu vou ter sucesso também. Olha, esse tipo de explicação, tá certo? Como o Hume detectou, e você também já deve estar detectando, ele está usando um raciocínio indutivo para justificar o raciocínio indutivo, tá certo? Ou seja, o que faz a conexão entre essas premissas, né? A1, B1, A2, B2, A3, B3, né? É, novamente, o sucesso que eu tive no passado ao aplicar raciocínios indutivos. Então, essa justificativa do raciocínio indutivo acabaria sendo uma justificativa o quê? Circular, né? O que os filósofos chamam de circular. Ou seja, seria equivalente a usar a indução para justificar racionalmente a indução, né? É como se eu disser, não, o que eu digo é verdade porque o que eu digo é verdade, né? Eu estou usando uma proposição para justificar a própria proposição. Nesse caso, não é exatamente uma proposição, o que nós estamos usando é uma forma de argumento, né? Nós queremos saber qual é a justificativa racional por uma forma de argumento, que é o argumento indutivo. E nós estamos usando, novamente, um argumento indutivo para justificar a correção ou a racionalidade de um argumento indutivo, né? Hume diz, olha, isso não é justificativa, isso não é justificativa racional. É como dizer, porque é, né? Isso não é uma justificativa racional. Nós, filósofos, queremos uma justificativa racional, uma base racional, né? Talvez um princípio que conectasse as premissas com a conclusão, mas não tem. O único candidato, ou teria que ser uma conexão dedutiva, uma conexão necessária, mas não pode, porque senão não seria um argumento indutivo. E o único candidato que está aparecendo para fazer essa justificativa é um outro raciocínio indutivo. É dizer, não, nós fazemos a indução porque toda vez que a gente faz a indução dá certo, portanto, essa vez também nós vamos fazer a indução, vai dar certo. Mas isso é um raciocínio indutivo também, né? É um raciocínio, digamos, meta-indutivo, né? E isso, evidentemente, não nos dá, ou pelo menos Hume notou isso, né? Se inquietou com isso, isso não nos dá uma justificativa racional dos raciocínios indutivos, né? Ele termina essa sessão, essa parte dizendo, olha, eu não vejo o que é que está fazendo essa conexão, né? E na verdade ele formula de uma maneira um pouquinho mais dramática. Ele diz, olha, quando nós fazemos a indução, nós fazemos o tempo todo indução, né? Seria louco não fazer indução, senão imagine, as pessoas, até hoje todo mundo que saltou de um edifício de 20 andares morreu, mas eu não tenho nenhuma razão para acreditar que eu vá morrer dessa vez. Claro que ninguém faz isso, ninguém é louco de fazer isso, né? Mas ele diz, qual é a racionalidade que está por trás desse tipo de inferência, né? Não há, ele me diz, eu não consigo enxergar a racionalidade. Ninguém até hoje conseguiu me apresentar, né, qual é o princípio que está fazendo essa conexão, né? Exceto uma justificativa circular, usando o princípio da indução para tentar justificar o próprio princípio da indução. Isso é grave, isso é ruim, isso é desagradável para nós filósofos, né? Claro que terminando a aula de filosofia, você vai para casa tomar sua cerveja, etc., vai esquecer disso, mas nós filósofos gostamos de ter uma compreensão do que está por trás de um mecanismo cognitivo.